Você aí, que tá se sentindo gordo, que tá sentindo que tá distante de Deus, eu queria te falar sobre uma arma que já foi criada há milhares e milhares de anos. E ela não é física, ela se chama jejum. É uma arma que te ajuda tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Esses mundos sempre se colidem, tudo aqui está relacionado a isso. Até esse vídeo que eu tô fazendo aqui, você entender que isso é uma melhoria física e espiritual. Muita gente tem problemas de diabetes, muita gente tem problema de obesidade, muita gente com problemas espirituais. Nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Nosso corpo não foi feito por uma obra do acaso, por uma mera coincidência. Nosso corpo foi feito perfeitamente para todos os pontos se ligarem. Então, irmão, é impossível uma máquina dessa, com a complexidade dessa, ser feito por um mero acaso. Você aí, cientista, ateu, você já viu a complexidade de um olho? Vai vendo aonde isso vai resultar. Vai ligando esses pontinhos aí que lá na frente eu vou juntar todos em um só. Temos uma poderosa arma que se chama jejum, que é o que? Simplesmente não comer. Isso é tão fácil, mano. É tão fácil, mas ao mesmo tempo tão difícil. E é tão físico e ao mesmo tempo tão espiritual, tão mental. Vira um jogo mental, mano. Quando você fica um dia sem comer, 2 dias sem comer, mano, o seu próprio cérebro tenta te sabotar, mano. Ele tenta, não, já deu, experiências que só você fazendo pra você entender. Você começa a se sentir mal, você começa a querer desmaiar, mas é o seguinte, é o seu cérebro tentando te sabotar. Muitas pessoas não fazem jejum, por quê? Porque elas falam assim, não, quando eu fico sem comer eu começo a passar mal. Mas é claro, mano, que você vai passar mal. E o que acontece quando você entra em jejum, mano? Um dos maiores fatores que acontece chama-se autofagia, que é quando as próprias células começam a se alimentar das células ruins. Ó, isso previne câncer, isso emagrece. O jejum tem outro fator importante, que é o espiritual, que é o seguinte que acontece, com as minhas palavras. A membrana que separa o mundo espiritual do mundo físico, ela começa a dar erro, mano. Não é erro a palavra certa, mas ela começa a se dissipar, mano. Você começa a ver o mundo de outra forma, mano. Qual que é a dificuldade maior? Porque você fica meio debilitado, né? Principalmente nos primeiros dias aí, porque o corpo fica pedindo alimento e não tem, mano. Depois de um certo ponto, que o corpo entende que você não tá se alimentando, o sistema dessa máquina chamada corpo humano, ele começa a fazer o quê? Ele começa a achar outras fontes de energia, tá ligado? Ele vai se alimentar da sua gordura, ele vai se alimentar das células ruins do seu corpo, das células defeituosas, tá ligado? Então, é um processo de cura, mano. É um processo de cura. Jesus já falava sobre jejum e oração. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem vários outros escritos antigos aí também, se isso for uma base científica pra você. Não é só na religião cristã. Vou trazer pro mundo animal agora. Animais, como um leão, quando ele se machuca, ele fica sem comer. Ele fica nesse processo regenerativo, tá ligado? Mas você não quer escutar, você não quer fazer. Por quê? Eu sei por quê, mano. O açúcar é não sei quantas vezes mais viciante do que a cocaína. Então você não quer ficar sem açúcar. Às vezes nem é pelo prazer de se alimentar. Às vezes é o que? Ansiedade, é depressão. Mas esse vídeo é exatamente pra essas pessoas. Mano, eu quero te incomodar, quebrada. Eu quero que você se levanta daí, mano. Eu quero que você vai andar, que você vai fazer alguma parada, que você faça uma oração pra Deus, mano. Quando uma criança nasce, que ela deixa de fazer a sua alimentação pelo cordão umbilical e começa a respirar, ela até chora e tal. Pra mim, isso é o sopro da vida. Além de você ter a alma, de você ter todos esses bagulho, você tem o sopro da vida. Dica-se de passagem, nós somos um tipo de instrumento. Presta atenção no que eu tô falando aqui agora, hein, mano. Isso aqui é importante. Nós somos um tipo de instrumento que é como uma flauta. Entra ar e sai som. Cara, isso é impressionante, mano. Mas também somos um tipo de instrumento que é como se fosse um tambor, que é o nosso coração. Mano, isso é indiscutivelmente esplêndido. Não teria palavras no português, nenhuma outra língua para expressar o quão grande é a criação. Não teria, simplesmente não teria. Então,
voltando a falar do assunto que você não faz porque você é gordo. Mas eu não tô falando isso pra te atingir, pra te desclassificar, não, mano. Eu tô tentando te lembrar da condição física que você está. Porque você não é, você está. Você pode emagrecer. E a melhor coisa pra você emagrecer, presta atenção, a melhor coisa pra você emagrecer é o jejum. Não tem outra parada. Pode emagrecer com remédio, mas o que vai acontecer? Efeitos colaterais. Todo remédio tem efeito colateral. Todo remédio. Se o seu corpo já tem instalado um dispositivo de cura, que é só você não se alimentar, que ele vai se alimentar sozinho, por que você não usa isso, cara? Por quê?